Bom, vamos começar o primeiro painel? O primeiro painel é ambiente de negócios. Esse é um tema muito interessante, é um tema muito crítico, na verdade, onde o Brasil tem muito a avançar. E para esse primeiro painel, eu convido o líder de finanças corporativas e infraestrutura da UI, o Luiz Cláudio Campos. Cadê o Luiz Cláudio? Opa, está aqui na minha frente. Luiz Cláudio, obrigado. Luiz Cláudio, faz uma coisa para mim. Talvez seja mais interessante você ficar daqui, porque a partir dali você vai disparando as perguntas para os debatedores. Bom, nós temos aqui o presidente da Lafarge do Brasil, o Alexis Langlois, por favor. Nós temos o Sidney Breyer, que é o VP do comitê da Brasil Brokers. Nós temos o Mauro Dias, que é o presidente da GLP, Global Logistic Properties. E nós temos o Mauro Viegas, que é o presidente da Concremate e do Comitê de Infraestrutura da FEJAM. Bom debate a todos. Bom dia a todos. Fico muito satisfeito e honrado com o convite da organização, Marcelo. Entendo que, não desmerecendo os outros painéis dos outros dias, mas eu entendo que, de fato, falar de infraestrutura eu acho que é um ponto crítico para a economia do país. Eu acho que a gente está falando de algo que, no meu entender, é o ponto mais importante de discussão, porque quando se fala de infraestrutura, como bem disse o professor Luciano Coutinho, está se falando em desenvolvimento da eficiência e competitividade da economia brasileira. Ou seja, invariavelmente, o desenvolvimento da infraestrutura acarreta uma série de legados, como foi colocado aqui, de forma ampla em todos os setores da atividade. E justamente por isso que nós entendemos, nós da UI, que fomentar discussões de infraestrutura no país fomentar discussões de desenvolvimento da economia do país. E justamente por isso eu me sinto muito honrado de participar desse painel como moderador, com a presença de pessoas tão ilustres, que a gente possa, nesses próximos 45 minutos, falar exatamente sobre ambiente de negócios. Porque falar de infraestrutura pode ser muito amplo, a gente pode estar falando de vários setores, podemos falar de transporte, podemos falar de saneamento, logística, infraestrutura social. Porém, um passo atrás de se falar dos setores é o ambiente de negócios, ou seja, em que ambiente estamos inseridos nesse momento, né? Com empresas, com executivos que representam empresas que estão diretamente relacionadas aos segmentos da infraestrutura. E, justamente por isso, eu vou passar a minha primeira pergunta para o Alexis, porque quando se pensa em infraestrutura, se pensa em obras, se pensa em cimento, concreto, e a Lafarge está presente absolutamente em toda e qualquer obra que se possa imaginar. Na sua visão, Alexis, hoje, na sua visão atual, em termos de infraestrutura, de uma forma ampla, quais são as principais oportunidades, pensando de uma forma ampla Brasil, indo no nível mais aprofundado Rio de Janeiro, e quais seriam as principais barreiras a serem superadas para potencializar essas oportunidades? Bom dia a todos. Eu acho que estamos realmente num momento crucial na história da vida econômica do Brasil. O ambiente de negócios, eu acho, está caracterizado, apesar de, a curto prazo, algumas dúvidas, um pouquinho de pessimismo, mas olhando com um pouco mais de distância, de perspectiva, de condições extremamente favoráveis. Por várias razões. A primeira razão é que existe um alinhamento de fatores favoráveis e positivos. No nível do país como tal, que se beneficia de vários motores de crescimento e de desenvolvimento. Vivemos, na última década, uma transformação social que permitiu a uma parte importante da população de adquirir novos recursos que realmente permitem um avanço. Temos o progresso da indústria, temos o progresso dos recursos naturais, da agricultura,
Então, tudo isso já nos dá um ambiente atrás, no nível nacional, extremamente forte. Além disso, vem o boom da energia. Né? E aqui, claramente, o Rio de Janeiro está extremamente bem posicionado para se beneficiar desta situação. E segundo, uma visão, um planejamento que vai permitir realmente de alavancar os investimentos de infraestrutura. Vimos o PAC, que começou em 2006, 2007, o plano de infraestrutura e logística, que foi anunciado há pouco tempo, dois anos atrás, e agora a entrada em concessões, em PPPs, que tudo isso vai permitir realmente de criar uma dinâmica. Então, o contexto é extremamente favorável. Do outro lado, olhando as pessoas individualmente, tem uma demanda muito forte. Né? E a população brasileira exprimiu isso de muitas maneiras nos últimos anos. A demanda individual é forte, a vontade da força política é forte, os motores econômicos estão aqui. E, então, isso nos dá um alinhamento de longo prazo muito positivo. E nessa visão de longo prazo, na sua perspectiva, o que é diferencial? Ou seja, o que realmente, dentro desse ambiente, pode fazer a diferença para que a gente possa ter um ambiente ainda mais próspero, desenvolvimento em todos os setores da infraestrutura como um todo? Você sabe, eu trabalho numa indústria de muito longo prazo. Hein? Você constrói uma fábrica de cimento para 50 anos. Então, uma das primeiras coisas que é importante é ter um pouquinho de paciência. Não, mas, olha, para realmente destravar o que ainda está constrangindo um pouquinho a situação do desenvolvimento da infraestrutura do Brasil, precisamos de coisas extremamente simples. Precisamos de muito mais engenheiros, de muito mais técnicos, de muito mais mestres de obra, de mais tecnologia, um pouco mais de ciência para avançar. E, olhando um pouquinho para trás, o Brasil saiu há mais ou menos 10 anos atrás de 2 décadas com pouquíssimo investimento privado ou público em infraestrutura. Então, durante 2 décadas, vivemos com muito menos pessoas formadas em engenharia civil do que se precisa hoje. Então, temos que recuperar o atraso da chave, que é a capacitação, a mão de obra, a todos os níveis da cadeia construtiva, da cadeia do planejamento também da infraestrutura. Então, eu acho que isso realmente é o primeiro desafio. Muito bom. Sidney, falando até mesmo na apresentação que tivemos no início, do total de investimentos que se prevê para o país, 20% desse investimento, em média, se dá no Rio de Janeiro, e uma parcela relevante desse investimento é relacionada a telecomunicações, infraestrutura de telecomunicações. Na sua visão, como a infraestrutura de telecomunicações, ou seja, o desenvolvimento, ou seja, com um ambiente de negócios propício, ele pode contribuir para o desenvolvimento da infraestrutura do Brasil, especificamente aqui no Rio de Janeiro? E que exemplos você poderia dar? Data centers? Que tipo de negócio estamos falando? Bom, hoje qualquer negócio, qualquer empresa, TI, tá no coração do negócio, né? Você faz cimento, você tem tecnologia o tempo todo, você vai construir as arenas todas aí. Então, o Rio, ela tem uma infraestrutura básica de fibra ótica muito sofisticada. A gente aqui agora, na Log, a gente investiu no Rio. Hoje você tem um data center aqui em Del Castilho, que é igualzinho ao data center que você tem no Silicon Valley. O mesmo data center que a Amazon, que o Microsoft, que o Facebook estão usando, as empresas podem usar aqui no Rio já. Então, por exemplo, esses dados geológicos que são captados para o pré-sal, é uma massa de dados assim absurda. Todos esses dados hoje são geoprocessados nesse data center em Del Castillo. Então, isso, qualquer empresa aqui no Brasil tem acesso. Nós estamos falando de data center hoje que deve estar com uma utilização de 10%. Foi lançado tem menos de 6 meses. Então,
Aqui, isso não vai faltar aqui para o Rio de Janeiro, essa estrutura básica de TI, de você processamento de dados, de você ter acesso à conectividade. Perfeito. Mauro, já falando de um outro setor que também é muito importante na questão da infraestrutura, logística, né? Ou seja, pensar em infraestrutura passa invariavelmente por transporte, principalmente logística. Na sua visão, como estamos em termos de infraestrutura logística no país, no Rio de Janeiro, e como a GLP entende que são, mais uma vez, as principais oportunidades e os principais desafios que precisamos superar para potencializar essas oportunidades na questão logística? Eu acho que a questão logística, né, quando se fala em infraestrutura no Brasil, ela vem sendo amplamente debatida e sempre numa perspectiva aí de inserção do Brasil na economia mundial, né? Eu acho que a discussão sempre roda muito em torno das deficiências nossas que tiram a competitividade do Brasil no comércio mundial. Portos, ferrovias, que no Brasil são muito ligadas ao comércio exterior. Mas tem uma outra componente que eu acho que cada vez é mais importante, né? Porque o Brasil, como mercado consumidor hoje, é grande, é relevante, é importante no mundo, pela população, pelo perfil demográfico, e que também sofre muito com as deficiências, né, de logística, que é um mercado onde a GLP atua basicamente nos centros logísticos que a gente constrói para atender o mercado principalmente local. Para vocês terem uma ideia, as estatísticas aí são disponíveis, né? O custo de logística no Brasil é mais ou menos o dobro do que é nos Estados Unidos e Europa, né? Quer dizer, essas carências de infraestrutura, deficiência logística, ela reflete no bolso, no custo, né, dos produtos aí que todos nós consumimos. E nesse contexto, o Rio de Janeiro é um mercado importante para a GLP, que é o segundo, como região metropolitana, o segundo mercado mais importante do Brasil. Nós temos cerca de 20% dos nossos investimentos no Brasil, no Rio de Janeiro. Temos cerca de 500 mil metros quadrados de área alocada. Estamos procurando investir mais. Para vocês terem uma ideia, o Brasil ele tem como espaço logístico, né, de centro de distribuição considerado de classe A, 1/15 do que tem nos Estados Unidos, para vocês terem aí a dimensão do que é o gap, né, de infraestrutura que a gente precisa construir. Então, o potencial a gente vê muito, como já foi debatido aqui amplamente, eu acho que isso é consenso. As oportunidades estão aí, o potencial é muito grande. O que está faltando? A discussão de infraestrutura no Brasil também sempre roda muito em torno de regulamentação, em torno de financiamento, né? Que são dois temas importantes, mas a gente vê uma outra componente aí que eu acho que é tão ou mais importante, que é a velocidade com que a gente consegue hoje executar os projetos de infraestrutura, né? E aí tem um lado que é positivo, né, que é a evolução, né, e a consolidação da democracia no Brasil. Hoje, qualquer projeto que você vai fazer de infraestrutura, você tem que levar em conta, né, as variáveis de transparência do gasto público, a questão do meio ambiente, a questão dos impactos sociais, são todas conquistas da sociedade brasileira, mas que, no final do dia, acabam impactando diretamente, né, na velocidade que a gente consegue tocar os projetos de infraestrutura no Brasil. Então, eu acho que o grande desafio, talvez, é esse: como é que a gente, né, atendendo, endereçando essas demandas da sociedade, que, de novo, são conquistas, a gente consegue fazer também os investimentos que o país precisa na velocidade também que se requer. Então, a apresentação aqui, gostei muito de ver a apresentação do projeto das Olimpíadas aqui no Rio, né, e que esse senso de urgência que eu gostaria que ele se traduzisse aí no dia a dia, né, para que a gente pudesse, de fato, né, dar a velocidade que a gente precisa e que pode ser dada, né. Eu acho que esse equilíbrio aí, ele é possível, e o que a gente realmente acha que seria muito importante para o país era ter esse senso de urgência também nesses processos todos, né, de aprovação e implementação
dos projetos de infraestrutura. Porque, de novo, isso não é uma coisa que vai só ajudar quem exporta ou vai só ajudar o país a ser mais competitivo. Isso vai refletir no dia a dia de todo mundo que consome, né? Logística nada mais é do que você ter a coisa certa, no lugar certo, um custo no nível de eficiência desejável, né? Então, todo mundo que consome aqui paga um pouco desse custo das deficiências nossas de infraestrutura. Então, eu acho que a gente conseguindo... E tem uma série de coisas aí que estão na ordem do dia hoje, questões de mobilidade urbana, enfim, que tudo isso está ligado a essa logística aí ligada ao consumo que é o que eu procurei abordar aqui. Então, eu acho que o ambiente de negócio novo, muitas oportunidades, eu acho que há uma boa vontade do setor público, de um modo geral, mas nós precisamos evoluir exatamente como é que a gente consegue dar velocidade, atendendo essas demandas legítimas aí da sociedade, mas conseguindo tocar os projetos com a velocidade que precisam ser tocados, porque isso vai trazer também um benefício aí para a população. O que, quando se fala de infraestrutura de uma forma geral, o que se percebe é que cada vez mais a iniciativa privada tem um papel de não mais como coadjuvante, sim como um dos atores principais. E, nesse sentido, a minha próxima pergunta é para o Mauro Viegas. Sua visão, Mauro, sobre o papel da iniciativa privada nesse ambiente de negócios, de infraestrutura, mais especificamente nas PPPs, nas parcerias público-privadas. Qual é a sua visão? Isso realmente veio para ficar? Isso é o voo da galinha? O que a gente imagina aí dessa relação público-privada nesse ambiente de negócio de infraestrutura? Bom dia a todos. Parabenizar a Rio Negócios por promover esse importante debate, porque isso traz para o Rio de Janeiro mais ambiente de negócios e infraestrutura para a cidade, para o país. E o que se passa? O nosso país tem uma cultura que precisa mudar, de planejar melhor para as coisas acontecerem dentro de um prazo que sejam do ambiente que está se falando. Nós temos visto, infelizmente, ao longo dos últimos 40 anos, projetos se maturarem com 40 anos, com 30 anos, com 20 anos. E isso vem na contramão exatamente do que nós estamos precisando hoje, porque o grande benefício, vamos chamar, a grande atratividade que o país tem hoje, até mesmo com um cenário de curto prazo um pouco nebuloso, é que o gap da infraestrutura é tão grande, é tão percebido a olhos nus o custo do Brasil, o que falta. O país tem é o maior exportador agrícola do mundo, né? E não tem rodovia, não tem ferrovia, e não tem porto. Enfim, então nós temos aí um ambiente propício. O governo, durante muitos anos, por problema cultural também, segurou essa parceria com a iniciativa privada, né? Nós tivemos concessões iniciando em 95 e um decreto que permitiu a parceria público-privada em 2004, 2005, na verdade, foi 30 de dezembro de 2004. E que, durante muitos anos, não se conseguia deslanchar. A partir de 2007, 2008, começou a se formar alguma coisa, mas o que temos hoje em PPPs é em torno de 50, 60 projetos e 120, 130 PMIs, que são as manifestações de interesse para se fazer. O que é a grande vantagem dessa modalidade? Porque qualquer empresário pode propor a qualquer governo executar qualquer tipo de projeto, desde que ele seja viável, que seja aberto para qualquer um competir. Muito bem. Nós estamos aprendendo que, com a Olimpíada, e, aliás, com a experiência da Copa, que não foi lá tão maravilhosa em termos de total dos projetos ficarem prontos para ela, né? Os estádios ficaram, mas a parte do entorno da mobilidade não ficou. Para que nas Olimpíadas esse episódio não aconteça. Nós temos aí 2 anos, uma bela lição, e que precisamos de bons planejamentos, bons projetos, boa execução.
E temos aí um grande desafio, como já aqui Francisco colocou, que é o Deodoro. Porque o Deodoro demorou para se definir quem era o responsável. Culpa de quem é? Culpa de ninguém, culpa da cultura do país. Era do governo federal, passou pelo governo estadual, não sei o que. Bom, então bota na mão da prefeitura, já que ela está com tudo. Então, nesse cenário, nós temos aí que valorizar a possibilidade de PPPs, pensar que a iniciativa privada tem capacidade de investir em infraestrutura mais do que o governo tem capacidade de colocar nos seus orçamentos. Hoje, vocês devem ter visto no valor econômico, os próximos anos nós temos uma média aí de 100 bilhões de possibilidade de iniciativa privada investir entre concessões e PPPs. Então, eu acho que isso, apesar de poder parecer um pouco paradoxal, de que o momento de curto prazo é complexo, mas nada do que nós estamos falando aqui se resolve em curto prazo. Nós estamos falando aqui de um ambiente para se pensar nos próximos 5, 10 anos. Então, eu sou muito otimista e acho que a Rio Negócios está aí para ajudar a viabilizar esse tipo de investimento, que não é fácil, como disse o meu xará aqui, Mauro, os problemas ambientais, os problemas de toda a ordem de licenças, mas nós temos que saber enfrentar isso. E o país tem uma boa performance. Nós temos hoje, nos últimos 3 anos, uma média de 60 bilhões de dólares investidos por empresas estrangeiras no investimento fixo no país. Então, eu sou muito otimista em pensar que temos um ambiente propício e que devemos insistir e ser mais agressivos ainda nessa modalidade. Mauro, aproveitando ainda o que você comentou em relação à questão das PPPs, enfim, essa visão de longo prazo, na sua visão, quais ações ou qual conjunto de ações poderiam ser pensadas para proteger, ou seja, o investimento, capital privado, de investimentos de longa maturação, numa relação público-privada, do calendário eleitoral? Porque é uma tomada de decisão onde você vai ter uma taxa de retorno, você vai ter um retorno do teu capital no longo prazo, mas, eventualmente, você pode ter alguns riscos, alguns sustos no meio do caminho. Como é que você enxerga? Uma boa pergunta, Luiz Cláudio. De fato, o contexto de curto prazo, principalmente numa véspera de eleição para presidente da República, ele pode fazer um delay, atrasar um pouco o processo decisório de investir nesse tipo de investimento de muito longo prazo. Nós estamos falando em investimentos de 20, 30 anos. Porém, se a gente olhar o histórico do país, eu diria que o país amadureceu no ponto de vista de dar segurança ao investidor, por conta de que nós passamos por um primeiro cenário de privatizações e concessões, que foi o governo Fernando Henrique, um segundo cenário, que foi o governo Lula, um pouco mais difícil de deslanchar, e agora estamos no terceiro. E nós tivemos em todos eles um amadurecimento dessa situação, onde houve respeito por todos de manter os processos. Então, isso é um atenuante, né? Por outro lado, um ponto que não vai andar muito rápido as coisas daqui até novembro, né? Nós temos que ter essa realidade, então temos que lutar para que as coisas andem, apesar do cenário nebuloso, político e econômico. Não vamos dizer também que nós estamos vivendo a 8ª maravilha nesse ano. Nós não estamos vivendo. Então, temos que ter um pouco de calma, mas eu acredito que não vai haver recuo de planejamento das empresas que estão interessadas em avançar nessas parcerias público-privadas. Sidney, quando se fala em infraestrutura, eu acho que principalmente aqui no Rio de Janeiro, fala-se muito também como o mercado imobiliário acompanha, né?
os empreendimentos, as obras de infraestrutura, porque você imagina, até foi comentado aqui, o Porto do Açu, o tamanho do empreendimento que é, ou seja, o que movimenta em termos do mercado de real estate, ou seja, você construir complexos desse tamanho. Como é que você enxerga esse ponto, ou seja, o desenvolvimento do mercado imobiliário atrelado à infraestrutura, mais especificamente, aqui no caso do Rio, dados, enfim, todo o universo de empreendimentos, projetos que a gente tem de infraestrutura para os próximos anos, e aí tem uma perguntinha que fica me coçando aqui. De fato, estamos vivendo uma bolha imobiliária no Rio de Janeiro? Bom, essa é uma pergunta, eu vou começar com a última, que eu acho que está todo mundo aqui curioso. Vamos lembrar o que caracteriza uma bolha é o otimismo exagerado, né? É quando todo mundo está achando que vai continuar crescendo. Eu tenho certeza que nessa sala ninguém está achando que os preços, que o mercado está bombando no Brasil. Então, não existe bolha imobiliária, os preços não vão cair de imóvel no Rio. Então, quem está querendo esperar para comprar, melhor comprar, porque o preço pode até ser corrigido para a inflação, um pouquinho, acompanhar um pouco mais ou menos a inflação, mas a nossa visão é que não existe a mínima condição dos preços baixarem aqui no Brasil. O Rio de Janeiro, especificamente, tem uma característica global. A gente sempre compara o Rio com Paris, com Nova York. Agora vamos comparar com Jacarta, vamos comparar com vários países do leste asiático. A gente é mais barato em alguns lugares. E eu acho que ninguém conhece aqui uma praia ou um lugar específico em Jacarta. Todo mundo conhece Ipanema. Eu aposto com vocês aqui nessa Copa agora, vários apartamentos vão ser vendidos para estrangeiros. Você passar na orla lá, tem muito apartamento apagado. Está virando, o cara tem muito dinheiro, ele chega lá, compra um apartamento, passar um verão aqui, passar 2, 3 meses. A gente tem aqui, na zona sul do Rio de Janeiro, uma atração de investimentos globais, famílias com muito dinheiro no mundo inteiro que compram apartamentos aqui. Então, na zona sul, a pressão continua sendo a pressão global. No Brasil como um todo, o número que a gente trabalha é 1 milhão de novos lares por ano. Então, esses novos lares vêm por casamentos, vêm por divórcio. Então, é 1 milhão de novas pessoas precisando de casas no Brasil. Então, essa demanda vai continuar ocorrendo. Como a gente o que vai acontecer no nosso mercado aqui, houve uma precificação muito acelerada, muito rápida, de 2007, 2006 para cá, e houve um soft landing. Não houve uma bolha que todo mundo achando que ia acontecer, que aconteceu nos Estados Unidos em 2008. O que vai acontecer aqui, que a gente houve uma estabilização de preço. No curto prazo, a gente não tem uma visão de aumento de preço, muito pelo que a gente falou aqui, eleição, não se sabe para que lado que a economia vai, mas no longo prazo o preço não vai cair. Então, acho que isso é uma questão que eu queria tranquilizar todo mundo aqui, que quem quiser comprar apartamento, não fica esperando, não, a tendência não é reduzir. Agora, falando como é que a infraestrutura e a imobiliário anda, é um depois do outro, né, um ciclo interessante. A gente tem o Comperj aqui, que foi uma obra gigante em infraestrutura, e que tinha uma demanda habitacional muito grande, e teve que se construir todo um corredor viário para as pessoas chegarem ao Comperj. E logo depois que inicia o Comperj, inicia as obras imobiliárias que vão aliviar aquela infraestrutura. Porque as pessoas não vão ter que se deslocar do Rio de Janeiro até o Comperj quando a gente tiver o mercado local desenvolvido, que está acontecendo. A gente comprou uma operação em Itaboraí, está comprando uma operação no norte do estado, justamente pela demanda que a gente está enxergando nesses mercados. Então, acho que é um ciclo vicioso em que a infraestrutura atrai o investimento imobiliário e depois existe alivia aquele recurso se você tem os imóveis mais perto daquelas obras, né? Então, acho que é um ciclo positivo que a gente tem. Mas outra coisa que funciona muito bem aqui, não sei se a pessoa lembra, na época do Pan-Americano, a Vila do Pan saiu em horas, né? A gente fechou o lançamento em horas. A nossa expectativa aqui para a Vila dos Atletas também está muito alta. A gente vai trabalhar nesse projeto. Essa é outra obra que está gerando muita demanda. A Barra da Tijuca, como um vetor clássico de crescimento para a cidade do Rio, essas obras todas de BRT, Transcarioca, Transoeste, tudo isso vai estar auxiliando, chegada do metrô. Então, a nossa perspectiva do mercado imobiliário, apesar de no curto prazo está todo mundo um pouco receoso, mas no médio e longo prazo a gente tem muita segurança, que é uma coisa que veio para ficar, o mercado primário de lançamento, né? Que no Brasil acontece, nos Estados Unidos hoje o mercado é tudo secundário. Você tem pouquíssimo lançamento, as pessoas compram imóveis antigos. Aqui no Brasil ainda é mercado de lançamento pelos próximos 10 a 15 anos, pelo menos. Muito bom. Bom, pensar em desenvolvimento do setor, acho que invariavelmente passa por inovação, né? E aí a minha pergunta, eu vou fazer tanto para o Alexis quanto para o Mauro Dias. O negócio, tanto da Lafarge quanto da GLP,
o que é inovar dentro desse ambiente de infraestrutura? É investir em informação? É investir em novas tecnologias? Existe nova tecnologia? O que é inovar nesse negócio? Inovação é chave e sim para a atividade de construção, de apoio para desenvolvimento de infraestrutura. As oportunidades de inovação são várias. A Lafarge está abrindo este ano no Rio de Janeiro o seu primeiro laboratório de desenvolvimento das Américas, que está ligado diretamente ao nosso centro de pesquisa em Lyon, na França, que é o maior centro de pesquisa mundial privado sobre materiais de construção. E o nosso objetivo é exatamente de, sendo muito mais perto do mercado, das construtoras aqui no Brasil, de entender os desafios e as oportunidades de progresso e de inovação. Então, por exemplo, como todos aqui sabem muito bem, nós temos aqui um clima muito tropical, e com o clima tropical chegam chuvas extremamente fortes que cria um grande desafio, que é a gestão da água, a gestão da evacuação e da água. E o projeto lá do reservatório da Praça da Bandeira é uma ilustração da magnitude do que precisa ser feito para esse desafio. Então, nós estamos trabalhando hoje entre o nosso centro de pesquisa na França e o centro aqui de desenvolvimento no Rio, para adaptar e localizar soluções inovadoras para um concreto drenante que permita a eliminação rápida da água de chuva e um direcionamento direto no solo, sem passar pelo sistema de saneamento, para gerenciar esta água. Então, isso é um exemplo bem pragmático que toca indiretamente a vida de todos nós aqui, cidadãos que moramos aqui, e que pode ser realmente ampliado a outras ideias e oportunidades. Bom, nós da GLP nos beneficiamos, né, das inovações tecnológicas de empresas como a Lafarge, das construtoras que constroem nossos galpões, mas eu acho que nós temos talvez dois ângulos aí para olhar essa questão de inovação. Uma é na parte de construção, né, que é a padronização de projetos, que a gente tem procurado fazer cada vez mais, e outra na parte de certificação, LEED, Green Building, né, quer dizer, construir galpões que sejam mais eficientes do ponto de vista de uso de energia, do ponto de vista de uso de água, enfim. Isso todos os galpões que nós construímos hoje estão certificados, e já são feitos pensando também em trazer esse benefício aí para o usuário. Eu acho que isso é uma tendência também que vai cada vez mais... Hoje o mercado não paga isso, a gente está pagando isso, né? Mas a gente acredita e estamos apostando que isso é uma tendência para o futuro. Então, acho que esse é um outro ponto aí de inovação que a gente está trazendo aqui para o mercado brasileiro. Bom, a minha próxima pergunta, eu abro para todos, na visão de cada um de vocês, o que o governo, no seu papel de uma forma mais ampla, pode fazer para melhorar o ambiente de infraestrutura no país e o que as empresas também podem fazer para melhorar esse ambiente? Enfim, a pergunta é aberta. Bom, a questão primordial que a gente hoje tem vivido no Brasil, graças a Deus, é respeito aos contratos. Acho que isso aí é a base de tudo, a gente continuar com essa coisa recente no Brasil, que o governo muda, mas os acordos ficam. Então, esse é um ponto fundamental do governo, que esse é de curto prazo, não é difícil fazer. De longo prazo, são desafios maiores aí que a gente espera que o governo enfrente, a questão tributária, trabalhista, isso aí todo mundo já sabe, e aí depois a questão judicial também, mas isso aí são projetos muito mais longo prazo, que podem levar o Brasil a tirar o nosso famoso... botar um pouco de graxa nas engrenagens, né? Que fazer negócio no Brasil, você gasta muito tempo fazendo coisas que não agregam valor ao negócio. Mas no curto prazo é respeito ao contrato. Acho que isso aí a gente tem que ficar em cima do governo, todos os órgãos, todas as empresas a gente não pode deixar espaço para que não aconteça nenhuma coisa parecida com isso no Brasil. A gente tem que ficar realmente em cima do governo.
As empresas, o que a gente faz, a gente não adianta ficar reclamando sobre educação, né, sobre formação. Acho que a gente tem que investir na nossa equipe. Então, a inovação e treinamento são 2 pontos que a gente tem que estar o tempo todo investindo, não pode abandonar, esperando que alguém vai fazer isso para a gente. Acho que a missão de cada empresa é fortalecer sua equipe, treinar isso, desenvolver suas pessoas, seus talentos e estar sempre inovando, buscando formas mais eficientes de aumentar a produtividade, que no final é a palavra-chave, né? A gente tem que buscar produtividade na nossa operação, sempre estar, eu brinco lá nas empresas que eu trabalho, a gente tem que estar pior que ontem, melhor que ontem e pior que amanhã. Luiz Cláudio, o governo pode colaborar e muito. A nível federal, por exemplo, nas PPPs, por que razão só tem 1 ou 2 PPPs a nível do governo federal? Porque a burocracia é enorme, nada acontece diretamente de quem está interessado em colocar alguma coisa em PPP. Tudo tem que passar no Ministério do Planejamento, que, por acaso, tem uma equipe até muito bem qualificada para isso, porém, você tem, então, a interface entre 2 ministérios para começar a coisa a andar. Resultado, tem muitos no pipeline, só tem 1, se não me engano, que é um call center do Banco do Brasil, em funcionamento. Mais do que isso, o governo também tem que melhorar o processo e até a transparência no que diz respeito às garantias dos fundos soberanos, do fundo garantidor. Fez alguma coisa de um decreto em dezembro de 2012, se não me engano, nesse sentido, mas ainda é nebuloso. Prova disso está aí o processo muito audacioso das concessões e PPPs ferroviárias, que é até bem inventivo, porém a garantia não está resolvida, porque ninguém vai botar bilhões em cima de algo que a garantia é uma empresa pública do governo, por melhor que ela seja. Estão para resolver isso há quase 1 ano. Então, são nesse sentido de melhorar os processos que deem confiança e conforto ao empreendedor que vai botar o seu dinheiro bom, inclusive cada vez mais, por período mais curto, né? Na nova concepção, você tem que investir antes para poder colher. Então, é nesse sentido que eu vejo o governo poder colaborar e também até criar incentivos de colocar um plano de oportunidades e não só ficar nas demandas da iniciativa privada. É isso. Acho que só queria acrescentar que essa atitude, né, que a gente espera também do governo tem que vir também dos empresários, né, na relação com o poder público, uma relação transparente, uma relação aberta, né, sendo sempre proativo na solução dos problemas, né, evitando muitas vezes os atalhos aí que a gente sabe que muitas vezes se induz a isso na relação entre governo e setor privado. Mas a estabilidade de regra do jogo, que já foi dito aqui, eu acho que é fundamental, principalmente para investidor estrangeiro. Quer dizer, nós, por exemplo, na GLP, nossos investidores são fundos soberanos, é gente que pensa realmente no longuíssimo prazo, e qualquer mudança nas regras do jogo acaba, de fato, assustando, e essa é uma das principais fontes de capital para investimento de longo prazo no mundo hoje. Então, para atrair, nós temos que ter essa estabilidade aí das regras do jogo. Mas eu diria isso, regras do jogo estáveis e uma relação transparente e focada aí na eficiência e, enfim, na execução e realização dos projetos. Só acrescentando os pontos já mencionados, regras dos jogos transparentes e bem estabelecidas, ao nível macro, extremamente importante, mas também ao nível mais micro. Por exemplo, hoje ainda, no transporte de mercadorias, existe um nível de informalidade muito grande, que não é bom para construção civil, que não é bom para a realização de obras. Então, eu acho que o governo já está no movimento há uma década ou pouco mais
de diminuir a informalidade, de regulamentar, não para o prazer de regulamentação, mas realmente para forçar e acelerar a formalização, a profissionalização da economia e dos atores. Então, eu acho que aí o governo tem que continuar nesse papel, porque realmente ajuda no nível micro, exatamente o que aqui já foi falado, é muito importante no nível mais macro. Do lado das empresas, eu concordo totalmente que o nosso papel de desenvolvimento de mão de obra, de desenvolvimento de capacitações é fundamental. Não podemos aguardar que as pessoas sejam perfeitamente formadas saindo das escolas. Nós temos que contribuir. A Lafarge aproveitou de uma ótima oportunidade aqui no Rio, que se chama o programa Dupla Escola, onde uma empresa e uma escola podem montar uma parceria, e nós assinamos isso há pouco tempo atrás com a Secretaria de Educação. Eu acho que todas as grandes empresas aqui no Rio de Janeiro têm essa oportunidade de realmente entrar nesse tipo de parceria que beneficiam os jovens, as empresas e o futuro da cidade ou da região. Muito bom. Bom, a gente está quase chegando ao término do nosso tempo. Eu vou também colocar como uma última pergunta, aberta a todos. Quando se fala em infraestrutura, fala em longo prazo, né? Então, vamos tentar fazer um pouco de exercício aqui de longo prazo. Como é que cada um de vocês enxerga a infraestrutura do país, e em particular do Rio, nesse longo prazo, daqui a 15, 20 anos? Eu sou muito otimista nisso. Acho que nós já passamos da linha burra e vamos avançar. Também passamos do período da dificuldade maior do desenvolvimento dos recursos humanos. Há 10 anos atrás, a qualidade dos níveis de formandos da Universidade de Engenharia era muito pior do que é hoje. E hoje as empresas já estão completamente conscientes desse dever. Na nossa empresa, por exemplo, nós temos hoje um MBA in-house para gerenciamento de projetos, com 80 pessoas sendo desenvolvidas num segundo ciclo já. E isso, as empresas que estão interessadas em ter profissionais de bom nível têm que investir nessa mão de obra, porque é o maior gargalo. Não adianta achar que vai ter infraestrutura daqui a 30 anos se nós não investirmos agora, como a maioria está investindo nessa linha. Eu acredito. Eu acho que o potencial é enorme, né? O que todo mundo diz. Acho que esse novo ciclo aí de desenvolvimento ele tem que ser puxado pelo investimento, e principalmente pelo investimento de infraestrutura, né? O grande desafio é realmente tirar as coisas do papel, o que a gente falou, né? Todo mundo sabe mais ou menos o que tem que fazer, o que é desejável. A nossa capacidade de gestão, é a nossa capacidade de criar um ambiente, de fato, que as coisas aconteçam. Mas acho que não tem dúvida, acho que poucos países do mundo têm o potencial e as oportunidades que o Brasil apresenta hoje. Engraçada essa pergunta. Eu sou um mega otimista, né? Mas quando eu penso como investidor, como é que eu vejo o negócio daqui a 20, 30 anos? Eu acho que a gente não vai ser que nem a Suíça, que você sai do aeroporto, está no centro em 5 minutos. Mas também não vai ser que nem hoje, que você sai do aeroporto, vai para o centro em, sei lá, né? Chuta aí quanto é que é, depende do dia. Mas a gente vai melhorar bastante, mas o Brasil é o Brasil. A gente tem uma cultura que, infelizmente, o nosso pensamento de longo prazo não é tão bom. A gente tem que investir na formação dos nossos governantes também, né? Uma coisa que eu apoio bastante, alguns centros de desenvolvimento de liderança pública, que a gente tem que investir na maioria dos nossos políticos para ter essa visão de longo prazo. Mas eu não vejo que a gente vai ser a Suíça, mas também não vai ser o que a gente é hoje. A gente está num caminho de melhoria, mas sabendo que não vai ser aquela coisa perfeita, uma Alemanha, uma Suíça daqui a 20 anos. Talvez daqui a 50, 100 anos a gente consiga ver isso. Eu acho que concordo totalmente com o otimismo já explicado aqui. Em 15 anos teremos a infraestrutura que vamos
construir. Não tem desculpa nenhuma para que não aconteça. Então, realmente, é em nossas mãos. E em 15 anos, todos nós, líderes políticos, líderes de empresas, universitários, todos os líderes da sociedade só poderão se olhar no espelho e dizer se sim ou não foi um êxito ou não, porque não tem desculpa para não realmente ir para frente. Vamos torcer para a resposta for sim. Tem que ser sim. Bom, eu queria agradecer... Só um Mauro. complemento que disse aqui o Sidney, quer dizer, é muito importante que a gente também ajude o governo a investir nesse desenvolvimento. Aqui no Rio, a Fijan programou no retrasado um desenvolvimento para gerentes da Prefeitura e do Estado. Infelizmente, esse trabalho não foi adiante. E, a nível Brasil, nós queremos ver se as federações e a CNI façam programas para desenvolver os técnicos do governo, porque essa carência é que faz o estrangulamento e o funil de não haver um ambiente propício para esse desenvolvimento da infraestrutura. Eu queria complementar, que eu me lembrei desse... Perfeito. Bom, acho que o painel é muito rico, ou seja, 45 minutos é um tempo curto para a gente, tudo que a gente poderia falar aqui, mas, de qualquer forma, eu acho que a gente conseguiu cobrir uma série de pontos fundamentais na questão de ambiente, negócio e infraestrutura. Queria agradecer a presença de cada um dos panelistas, ao Marcelo, à organização da Rio Conference, e agradecer em nome da UI poder participar desse painel. Muito obrigado. Obrigado a todos. Obrigado, Luiz. Obrigado, Sidney, Alexis, Mauro Dias e Mauro Viegas. Bem, a gente vai ter agora um rápido intervalo, são 20 minutos, e aí depois 2 assuntos cruciais. Primeiro assunto crucial, saneamento. Saneamento tem um exemplo muito significativo de uma das maiores PPPs de saneamento público no Brasil, na zona oeste da cidade. O BNDES fala, esse modelo pode ser replicado em outros lugares do Brasil sem custos para os contribuintes. É verdade ou não? Vamos ver. Segundo ponto, transportes. Transportes, a gente tem toda uma questão hoje dos aeroportos que, felizmente, estão dando aí um belo exemplo, surpreendente até, diria eu, sobre a capacidade do caos anunciado para a Copa do Mundo. E a gente vai ter, então, as autoridades do setor e o presidente da ANAC respondendo perguntas sobre o setor de transportes. Então, obrigado. Daqui a 20 minutos a gente volta.